Boa noite, gente. Mais uma vez é uma alegria e renovo sempre a gratidão que qualquer oportunidade que nós temos para meditar, para refletir, para trocarmos ideias e energia em torno da mensagem do Cristo é sempre um privilégio muito grande e uma honra. E nesses 35 anos dessa casa, é importante que nós reconheçamos a importância do que é um centro espírita. É um foco luminoso, um foco de luz que nos auxilia, que tem um grande potencial de transformar almas. E uma coisa muito interessante é que a gente possa ver o centro espírita de forma absolutamente abstraída dos trabalhadores da casa. Porque Bezerra de Menezes, Fraternidade Espírita de Bezerra de Menezes, é uma obra do Cristo, é uma obra de Deus. Então, as pessoas que contribuem com essa obra, nós que estamos aqui somos meros trabalhadores, pequenas peças dessa engrenagem muito maior, que é a obra do nosso Pai. Hoje nós vamos nos defrontar com um tema muito interessante, o que Deus juntou que não separe o homem. A gente vai falar sobre a indissolubilidade do casamento, a gente vai falar de forma oblíqua sobre relações. Parece que faz muito sucesso falar de relações, né? Nós temos padres, pastores, palestrantes espíritas que estão fazendo muito sucesso na internet, falando justamente de relações. Mas, no nosso contexto, a relação vai ficar em segundo plano. Vamos tocar só de forma tangenciada nela, porque o objetivo maior é a mensagem do Cristo. Esse tema está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o único capítulo do Evangelho que não tem instrução dos Espíritos. Talvez os Espíritos não quiseram se meter nesse tema que é eminentemente humano, né? Que são as nossas relações. Para começar, eu peço licença para ler Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9, onde traz justamente esse tópico onde o Cristo nos deu essa informação. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Será que os fariseus queriam saber do Cristo se era possível o divórcio? Lógico que não. O divórcio estava previsto no capítulo 24 do livro Deuteronômio. Então, os judeus sabiam demais que era da lei mosaica que era permitido o divórcio. Só existia duas condicionantes para esse divórcio. A primeira era que o homem tinha que dar uma carta de despedida, que nome feio, né? Mas era a certidão de divórcio daquela época, dizendo para a sociedade que aquela mulher estava livre. E o segundo critério da lei mosaica era devolver o dote. Aí complicava, ninguém queria meter a mão no bolso para devolver o dote, e aí começavam as relações por hipocrisia. Não tinha mais amor, não tinha mais afeto, mas o homem não queria devolver o dote e mantinha por aparência aquelas relações que de fato não deveriam existir. Então, se os fariseus não queriam saber se existia ou não divórcio, qual era a intenção dele? A intenção dele é o final da pergunta. Eles perguntaram: é possível o homem se divorciar da mulher por qualquer motivo? Eles queriam colocar o Cristo em uma situação difícil, porque existiam duas correntes naquela época. Uma, que era a corrente de Shammai, que era uma corrente extremamente rígida, e segundo ela, o homem só poderia se divorciar da mulher em duas circunstâncias: ou por conta do adultério, ou se a mulher impedisse o homem de seguir a lei mosaica. Só essas duas circunstâncias. Existia outra corrente interpretativa, que era a corrente Léo, que segundo essa corrente, o homem poderia se divorciar da mulher por qualquer motivo. Então a pergunta dos fariseus era uma cilada. Quando eles perguntaram ao Cristo: o homem pode se separar da mulher por qualquer motivo? Eles queriam que o Cristo ou assumisse uma posição, porque se o Cristo dissesse pode,
o Cristo estaria se abraçando com a corrente de Léo e se indo contra a corrente de Shammai. Se o Cristo dissesse, não pode se separar por qualquer motivo, só nos motivos que tem lá na tábua mosaica, então o Cristo estava abandonando a corrente de Léo e abraçando a corrente de Shammai. O Cristo simplesmente ignorou essas duas correntes. E Cristo deu uma resposta de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei do amor. Ele dá uma interpretação absolutamente divina, esquecendo a corrente de Léo e a corrente de Shammai, que eram correntes eminentemente humanas, interpretativas. E o Cristo queria contrapor aquela hipocrisia farisaica. E o Cristo dá a resposta dele justamente citando outro livro do Pentateuco hebraico, judaico, que é a Gênese. A resposta que o Cristo deu está no capítulo 1, versículo 27 do livro A Gênese. Eu vou ler aqui para vocês perceberem que é exatamente o que o Cristo disse. Aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea. E por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Exatamente igual à resposta do Cristo. Cristo era profundo conhecedor dessa lei, dessas escrituras. Mas como assim, Romo? O Cristo quis se contrapor à hipocrisia? Minha gente, essa resposta da Gênesis, ela traz algumas coisas que é importante que a gente reflita sobre elas. Primeiro, no começo logo ela diz, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Está dito que existe um superior e um inferior? Desde a Gênese lá, da tábua mosaica, existia uma hierarquia entre homens e mulheres? Lógico que não. E o Cristo quis deixar isso muito claro. Lá só tem a informação que Deus criou homem e mulher. Vocês já ouviram uma história que fala de um tal de sexo frágil? Alguém já ouviu isso? E quem é o sexo frágil? É o homem ou a mulher? A mulher, né? Grande mentira isso. Mas uma mentira muito grande. O homem morre 2 vezes mais de câncer do que a mulher. O homem morre 30% a mais de doenças hepáticas do que a mulher. O homem morre 68% mais de doenças cardiológicas do que a mulher. Atualmente tem 17 mil homens na fila de transplante de órgão. 17 mil mulheres e 35 mil homens na fila de transplante de órgãos. Os homens vivem em média 9 anos a menos que as mulheres. Então, se tivesse que haver um sexo frágil, de fato seríamos nós homens. Vocês não concordam? Porque me parece que a única vantagem que o homem tem perante a mulher é a força física. Mas vejam quantas coisas as mulheres são mais superiores, entre aspas. Tem um amigo meu que tem uma escola de dança lá em Fortaleza e ele disse que se sente aterrorizado quando vem uma turma de senhoras da terceira idade, porque eles falam, todas são viúvas, os homens já morreram todos, porque as mulheres vivem mais. Cruzeiro para o Caribe de viúvas é muito comum, de viúvos não tem. Nós somos mais frágeis, a gente vai embora mais cedo. Então isso é uma grande ilusão. Então você está dizendo que mulheres são superiores a homens? De forma alguma. Nós somos criados iguais. O machismo fez parecer que os homens são superiores, e esse mesmo machismo é que faz com que homens morram mais cedo, porque se cobram demais, porque se exigem demais, porque se punem demais, e aí morrem de doenças cardiovasculares, morrem de doenças hepáticas, porque o machismo oprime de fato a mulher, mas oprime também o homem. O homem não pode falhar, o homem tem que estar sempre à frente, o homem tem que ganhar mais do que a mulher. Isso é uma carga muito grande, que a máquina orgânica perece por conta dessas autocobranças. Mas, de fato, homens e mulheres temos habilidades e dificuldades semelhantes. Cada um com algo que precisa aprender com o outro. Nós, homens, precisamos aprender da sensibilidade das mulheres. As mulheres precisam aprender um pouco da racionalidade do homem. Cada qual com as suas habilidades.
sempre em pé de igualdade. Então essa foi a primeira mensagem do Cristo. Deus criou homens e mulheres. Depois vem a informação da Gênesis que o Cristo repete: formarão uma só carne. Parece estranho essa informação, né? Formarão uma só carne. Quer dizer que um dos dois vai perder a individualidade? De forma nenhuma, gente. Quando o Cristo fala carne, ele está fazendo remissão à matéria. Aqueles dois, quando se juntam pela lei do amor, os dois estão juntos no mundo material, com objetivos idênticos, com deveres de prover a família, os dois com esse dever, com deveres de educar os filhos, os dois com esses deveres. Então, um na matéria não quer dizer um só espírito, continuam sendo dois espíritos com as suas missões individuais, com as suas obrigações individuais, com a sua histórica kármica individual, mas em uma só carne, os dois juntos na matéria para atingir objetivos comuns na matéria. E aí, mais no final da informação, a gente tem uma grande genialidade do Cristo, imensa genialidade. Naquela época, e ainda hoje entre os nossos irmãos judeus, o livro mais antigo, ele prevalece sobre o livro mais moderno. Então, a interpretação que eles tinham é que tudo que está na Gênesis tem mais valor do que está no Deuteronômio, que é o 5º livro. Por quê? Porque os mais antigos têm mais força, segundo a tradição interpretativa judaica. Aí, os judeus vieram com o divórcio do Deuteronômio, e o Cristo respondeu com a Gênese, ou seja, um livro muito mais forte. E vejamos lá o que tinha na Gênese. O homem abandonará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso é uma cacetada em nós hipócritas que estávamos a tentar o Cristo. Por quê? Porque a tradição da época era a mulher abandonar tudo, sua família, sua cultura, e ir morar com o marido na casa do sogro, por conta do patriarcalismo. Aí o Cristo mostra a Gênese: o homem abandonará pai e mãe, ou seja, igual a mulher sai da casa do pai e da mãe, o homem também sai da casa do pai e da mãe, contra a tradição farisaica da época, que a mulher abandonava tudo e ia morar na casa do sogro. Então o Cristo dá uma lição a eles: olha, está lá na Gênesis, contra a tradição de vocês, homens e mulheres são iguais perante a lei de Deus. Avançando um pouco mais e saindo desse texto, agora em Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 11, ele traz uma informação que nos deixa com a pulga atrás da orelha: que a mulher não se aparte do marido e que o marido não deixe a mulher. Então, será que é contra a lei de Deus o divórcio? Vamos avançar um pouquinho, gente, que me parece que o que Cristo quis dizer é que o que Deus junta não é um casamento formal, papel passado, como a gente costuma dizer. Se nós dissermos isso, então a gente está comparando Deus a uma certidão de casamento. Não podemos dizer que Deus juntou aquele que teve uma cerimônia maravilhosa, uma recepção extraordinária, que teve um padre que falou muito bonito, que teve um pastor, que teve um palestrante espírita que celebrou uma bênção ali, né, para aquele casal. Então, será que a gente está comparando Deus com cerimônia religiosa? Evidentemente que não. Então, o que é que Deus uniu? Deus, segundo a inteligência maravilhosa de João Evangelista, é amor. Então, o que Deus uniu é aquela relação que se compôs em torno do amor. Isso é o que Deus uniu e que nós não devemos separar. Vínculo do amor. E aqui cabe um alerta para todos nós. Amor, gente, heteroafetivo e homoafetivo. E aí nós temos que ter muito cuidado com o preconceito com os nossos irmãos que são homoafetivos. Uma vez perguntaram a Chico Xavier se eu não gosto da palavra homossexual porque limita a sexualidade, eu prefiro dizer homoafetivo porque é uma questão de afeto. Perguntaram a Chico Xavier se um homoafetivo poderia trabalhar na casa espírita. E ele disse com aquele jeitinho maravilhoso dele que pode, desde que ele trabalhe e trabalhe. Ou seja, não faz diferença nenhuma se é homo ou hétero.
Perguntaram uma outra vez a ele o que ele achava do amor entre dois homens. E ele respondeu: já deste a resposta. Quando tu dizes que é amor, quem pode ser contra? Então, amor, isso é o que importa. Deus uniu pessoas que compartilham existências. E esse compartilhar de existências tem objetivos muito grandes, que são de ordem divina, essa relação com base no amor. E essas pessoas compartilham existências, compartilham compromissos conjugais e compartilham compromissos familiares. E esses compromissos, como já disse, eles atendem a desígnios superiores e divinos. Quebrar esses compromissos, meus irmãos, minhas irmãs, é atrair para si instrumentos de equilíbrio. Eita, Rômulo, então a gente não deve separar. Calma, vamos andar mais uns passinhos para a gente chegar a essa conclusão. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma informação que elucida toda e qualquer dúvida. Imutável só o que vem de Deus. O divórcio é da lei dos homens e não é contrário à lei de Deus. É lógico que o divórcio não é contrário à lei de Deus. Em alguns casos, alguns casais devem se separar. Quando ali não existe amor, quando aquela relação foi conduzida em torno de outro tipo de interesse, ou apego, ou paixão, que não é o amor, não só pode, como ela deve ser desfeita. Avançando mais agora no Livro dos Espíritos, na questão 697. A indissolubilidade do casamento é da lei humana e é contrária à lei natural. Ou seja, não admitir o divórcio é contrário à lei natural. E aqui nós podemos dar dois exemplos. Um casamento numa cultura muçulmana, que o homem pode casar com 2, 10, 50, 200 mulheres. E essas mulheres não podem se separar desse homem. Isso é da lei natural? Existe? Aquele homem ama aquelas 200 mulheres? Evidentemente que não. Então, é contra a lei natural impedir esse tipo de divórcio. Outra questão, na nossa cultura acontece muito, um casamento onde existe violência, que existe um risco de uma tragédia, impedir que aquele casamento se desfaça, não é da lei natural. Precisamos entender isso com muita clareza. Então, essas uniões que não são construídas, edificadas em torno da lei do amor, elas não só podem, mas elas devem ser dissolvidas. E o que é uma relação que não é edificada em torno da lei do amor? Uma relação por interesse econômico, uma relação por uma tradição religiosa, sem nenhuma crítica, mas só constatando um fato. Os nossos irmãos judeus, eles ainda hoje têm uma religião extremamente fechada, e eles quase que exigem que os casamentos sejam feitos dentro da própria religião. Então, um judeu ou uma judia terá extrema dificuldade dentro do próprio grupo de casar com alguém de outra religião, e se casar com um ateu, aí é que não pode mesmo. Ou seja, se uma judia se apaixona por um homem ateu, não interessa se ele é ateu, se existe amor naquela relação, é Deus que está unindo aquelas criaturas. E por uma tradição religiosa, a gente quebra, a gente ignora o pacto de amor. Uma relação pode acontecer por atração física, pode acontecer por uma paixão. O que a gente tem que estar muito atento é que, se não for por amor, ela pode ser desfeita. Eu, em consultório, um dia eu atendi com muita tristeza uma moça muito jovem, que ela estava prestes a se casar. E eu perguntei: tu o amas? Ela olhou para mim e disse: sei lá, com indiferença. E eu disse: como é que tu vais casar dando essa resposta se não sabe se o ama? Disse: se não dá certo eu separo. Veja o nível de desvalorização que a gente chegou na nossa sociedade atual com relação a uma união que tem um grande potencial de gerar uma família. Vejam só. Então, minha gente, a pergunta: então, o homem pode ou não pode separar o que Deus uniu? Pode, mas não deve. Pode por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para fazer as bobagens que normalmente a gente faz na nossa encarnação.
é da nossa essência ainda, de habitante desse planeta de provas e expiações, fazemos bobagens. Tudo bem, que pelo menos nós aprendamos com as nossas bobagens, mas nós temos o livre-arbítrio para fazer quase tudo que a gente quer. Só existe uma exceção ao livre-arbítrio. Eu não posso simplesmente decidir que eu não vou evoluir. Eu posso decidir que eu vou atrasar minha marcha espiritual e cruzar os braços. Mas encarnação após encarnação, a dor vem me visitar até que eu entenda que eu preciso seguir meus passos, que eu preciso evoluir. Mas nenhum de nós terá êxito em decidir não evoluir. Nesse aspecto, o livre-arbítrio não vai funcionar. Então, precisamos valorizar cada vez mais essas relações em torno do amor. E aqui eu quero fazer um paralelo da família. Já que eu falei daquela moça que desvalorizou tanto o Instituto do Casamento, muito antigamente, não é o caso de nenhum de nós aqui, apesar de eu já estou me sentindo um pouco antigo, mas é muito mais antigo do que eu. Nós tínhamos casamentos guindados em torno de uma hipocrisia machista, que não tinha separação de jeito nenhum, e tudo era possível ao homem, tudo era negado à mulher. E essa hipocrisia mantinha aquele vínculo, ou seja, a sociedade estava toda num extremo. E na sociedade é sempre assim, quando você força para um lado, é como se fosse uma vara de pescar, a ponta está lá para o lado. Quando você solta aquilo, vai para o outro lado, que é a extrema desvalorização das relações hoje. Mas como na sociedade ela sai de um lado para o outro e depois a vara balança até chegar no equilíbrio. A sociedade sempre tem esses movimentos, sai de um extremo para o outro. Nós podemos citar outro exemplo, com relação à sexualidade, a extrema repressão que existia, a ponta da vara estava lá de um lado. Quando libera, ela vai para o outro extremo, década de 70, sexos, drogas e rock and roll. Aí a vara balança, hoje nós estamos chegando a um equilíbrio. Isso é um movimento social normal. Precisamos entender que o nosso cônjuge ele é fundamental no nosso processo evolutivo. Todos nós somos diferentes, sem exceção. Não existe outro Rômulo no universo inteiro. Não existe outro Lindaci no universo inteiro. Não existe outro Felipe no universo inteiro. Nós somos únicos. E daí advém a dificuldade de nós juntarmos as escovas de dente. Juntar as escovas de dente é casar, gente. Por que é difícil? Porque nós somos diferentes. Nós temos as nossas manias, nós temos o nosso jeito de pensar, sentir e agir, e vamos conviver, coabitar com outro que é completamente diferente. Por isso que uma das características que deve haver numa relação para que aquela união dê certo é aceitação. Precisamos aceitar que o outro não é igual a mim. Um dos grandes equívocos é eu querer mudar ao outro. A gente só pode mudar a nós mesmos com uma certa dose de dificuldade. E nessa busca de mudar o outro, muitos de nós têm uma idealização de um parceiro ideal. Eu acho que eu já inclusive falei disso nessa casa, mas é importante que a gente repita essa dinâmica do parceiro ideal. Eu coloquei algumas características do que vem a ser esse parceiro ideal. Eu vou dizer só no masculino, mas eu estou falando masculino e feminino. Esse parceiro ideal é amoroso, bondoso, carinhoso, caridoso, compreensivo, solidário, empático, cuidadoso. Vejam que criatura que está do meu lado, né? Vou repetir agora no feminino. É uma mulher amorosa, bondosa, caridosa, carinhosa, compreensiva com as minhas falhas, solidária, empática e cuidadosa. Vocês querem aumentar alguma qualidade? Será que existe alguma qualidade para a gente deixar essa criatura mais perfeita? Acho que está bom, né? Já está muito perfeito. E eu dando uma palestra parecida com essa em Fortaleza, eu cheguei para as pessoas e disse, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? E era uma plateia bem grande, em torno de 250 pessoas, um rapaz lá atrás levantou a mão. Aí a moça levou o microfone para ele. E ele disse, eu queria que ela fosse rica e bonita. Aí depois desse evento, eu estou acrescentando essas duas características, porque o nosso companheiro ou companheira, sendo rico ou rica, nos livra para a gente investir todo o nosso tempo na nossa evolução espiritual. E a beleza é relativa.
é o que é agradável aos nossos olhos. Então a criatura ficou perfeita agora, até rica e bonita. Aí vamos imaginar esse companheiro do nosso lado. Vamos investir um pouquinho, imaginar, e vamos nos fazer uma pergunta: nós merecemos esse companheiro do nosso lado? Quero crer que, se não tiver dentro de nós um espírito puro, a gente vai chegar à conclusão de que a gente ainda não merece esse companheiro do nosso lado. Por quê? Porque nós mesmos somos falíveis. Então precisamos entender e aceitar o nosso companheiro falível. Precisamos entender e aceitar que as nossas relações vão ser falíveis. E tudo bem. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. A busca da perfeição sobre o nosso panorama atual é uma ilusão que só vai nos trazer sofrimento e decepção. Repetindo para ficar bem claro, somos imperfeitos, nossos parceiros são ou serão imperfeitos e as nossas relações serão imperfeitas. E tudo bem. Buscar a perfeição no outro é querer mudar algo que está fora do nosso controle. Por isso que isso nos dá dor e sofrimento. A única coisa que nós podemos mudar é a nós mesmos. Essa é a proposta do Espiritismo. Transforma-te a ti mesmo o tempo inteiro. Inclusive, todos nós, ou a maioria de nós, dirá que o lema do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação, que é absolutamente maravilhoso. Mas eu acho que o verdadeiro lema do Espiritismo é transforma-te a ti mesmo o tempo todo. O Espiritismo nos ensina que nós nascemos e temos a missão em comum de progredir naquela encarnação. Será que o casamento com amor é aquele sem problemas? Evidentemente que não. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Michigan com casais que nunca, em hipótese alguma, brigavam. Em 100% dos casos, um dos dois se anulava. Ou seja, uma relação em que um dos dois se anula, de fato, não é uma relação. Todo casal tem suas diferenças. Por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. O casamento com amor, por vezes, traz a reboque compromissos extremamente difíceis. E é aqui que a gente precisa ter a consciência e o cuidado para não quebrar aqueles vínculos. E sempre que eu falo de um casamento, de uma relação com amor e extrema dificuldade, eu me lembro de José Pinto Vieira. Vocês conhecem José Pinto Vieira? Alguém conhece José Pinto Vieira? Não é possível, meu sogro, vocês não conhecem? José Pinto Vieira, minha sogra, Célia de Araújo Pinto Vieira, ela foi acometida pelo Alzheimer muito jovem, antes de 50 anos. E ela foi extremamente bem cuidada, com todo o amor do mundo, e ela ficou muitos anos. Convivi boa parte dela já em estado vegetativo, e quando eu ia a Fortaleza, eu chamava meu sogro para ir para algum lugar e disse: espera aí que eu vou avisar Celinha. Ela completamente vegetativa. E Celinha, eu estou indo ali com o Romo, volto já. Aí saindo ele ia me explicar, eu tenho que avisar ela, senão quando eu chego, se eu não avisar, ela fica com raiva de mim. Peguei ele várias e várias vezes, que ele é da época, meu sogro é antigo mesmo, ele é da época da serenata. Ele com o violão dele, tocando violão para ela, no estado vegetativo. Imagine a dificuldade, a dor e o sofrimento que ele passou por várias décadas de ver a pessoa que ele ama naquele estado. Mas foi o que ele fez. Ficou cada vez mais próximo, cada vez entregando mais o amor, apesar da dificuldade de vida que ele vivia. Apesar de toda a dificuldade que aquela união do amor provocou no cotidiano dele. Citei o exemplo de Zé Pinto Vieira, que agora todos conhecem, né? Na próxima vez que eu perguntar, vocês conhecem? Eles conheço. Mas nós temos muitos e muitos exemplos. Aquela família que é unida pela lei do amor e tem um filho com dificuldade, que precisam daquele amor para se alimentar de força, para conduzir a vida
daquele espírito que não por acaso veio daquele jeito, não por acaso está junto com aquele casal. Então precisamos ter muito cuidado para não quebrar esses pactos, essas relações de amor. E existem alguns pré-requisitos para uma boa relação. E aqui eu vou até ampliar. Não só relação de marido e mulher, não só relação de cônjuges, mas qualquer tipo de relação que você quer construir de uma forma boa, de uma forma plena. Empatia, compreensão, resiliência. Empatia, imagine se nós como coletividade, quando a gente fosse agir para o outro, a gente pensasse, como eu gostaria de ser tratado nessa circunstância, e eu vou e trato o outro daquele jeito como eu gostaria, nós não estaríamos mais no mundo de provas e expiações. Se a gente agisse com o outro só pensando nisso, mudasse esse pequeno detalhe. Compreensão e uma aceitação de que o outro tem as dificuldades dele, e tudo bem. O outro tem as missões, tem os projetos reencarnatórios dele, que é diferente do meu, e tudo bem. Compreender a diferença. Hoje nós vivemos uma crise de intolerância religiosa, intolerância política, intolerância sexual. Por quê? Porque a gente não compreende e não aceita o outro. Normalmente a gente não aceita o que a gente não compreende. E a resiliência, que é fundamental, absolutamente fundamental, que a gente vá resolvendo as nossas questões emocionais com o nosso parceiro, que a gente não vá acumulando, para que a gente volte com a mesma emoção, com a mesma energia, depois das crises. E tem uma característica que é fundamental para uma boa relação, é o amor a si mesmo. Minha gente, a gente não vai conseguir construir uma boa relação com o outro se a gente não se amar. Antes de casar com o outro, a gente tem que casar conosco mesmo. Antes de amar o outro, a gente tem que amar a nós mesmos. Até porque o paradigma, a quantidade de amor que eu posso entregar é limitada pela quantidade de amor que eu tenho por mim mesmo. A pessoa que diz assim, eu te amo mais do que o que eu amo a mim, nem ama a si, nem ama o outro. Então, o máximo de amor que eu posso dar é o amor que eu tenho por mim. Então, quanto mais eu alimento esse amor por mim, mais capacidade eu tenho de entregar um amor de qualidade para o outro. E aí, junto com esse auto-amor, vem o auto-perdão e a auto-aceitação. Eu já disse isso aqui algumas vezes, todo o caminho evangélico começa por nós. Não adianta eu sair para fazer caridade com o mundo se eu não sou caridoso comigo mesmo. Não adianta eu inventar de achar que eu vou conseguir perdoar os outros se eu não consigo nem perdoar minhas próprias falhas. Não adianta eu dizer que vou salvar o mundo quando eu não tenho condições de salvar nem a mim mesmo. Todo o caminho proposto pelo Cristo começa por nós. E nas relações, só para terminar, nós devemos praticar o tempo inteiro a renúncia, a todo instante. Mas não a renúncia de nós mesmos, jamais. A gente tem que praticar a renúncia ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, porque isso só nos afasta das pessoas. Aristóteles já dizia que nós somos seres gregários, ou seja, a gente nasceu para viver aos montes, a gente nasceu para estar convivendo uns com os outros. Quando a gente vive solitário, quando a gente se afasta, normalmente a gente adoece. Mas apesar dessa lição de Aristóteles, hoje nós somos 7 bilhões e estamos vivendo uma crise de solitude. Nós estamos solitários. Vejo com tristeza um casal em um restaurante, os dois com seu celular. Ele abre mão da companhia do outro para entrar no mundo da ilusão. Imagine o tamanho da solidão de uma pessoa dessa, que está abrindo mão do contato humano de uma pessoa que está na sua frente, para se enfronhar nas redes sociais, no mundo das ilusões. E só para terminar mesmo, aproveitando que Soares não está aqui, vou abusar um pouquinho, eu quero falar para vocês do Dilema do Porco-Espinho, de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão, quase nosso contemporâneo, do século XIX, que ele disse que o porco-espinho, em uma região muito fria, eles começavam a se aproximar. O espinho de um começava a furar o outro.
Aí eles começavam a se afastar, aí sentia frio, aí tinha necessidade do calor mútuo, aí se furava. Até que eles, nesse vai e vem, eles conseguiram uma distância que não se furavam e conseguiam absorver o calor dos outros. Que lição a gente pode tirar desse dilema do porco-espinho? É que nós, nas nossas relações, nós mantemos a nossa individualidade. Nós não podemos abrir mão de nós, nunca. Nós somos seres individuais, nós somos um projeto de Deus. Se eu abro mão de mim, eu estou abrindo mão de um projeto de Deus chamado Rômulo. Então nós nunca podemos abrir mão da nossa individualidade. Então nós chegamos perto do outro até aquele momento que o outro não absorve a minha individualidade. Eu vou buscar o calor do outro, eu vou buscar o aconchego do outro, eu vou buscar a relação com o outro, sempre atento para que eu vou continuar com a minha individualidade, respeitando também a individualidade do outro. Minha gente, mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui nesse 35º aniversário e, mais uma vez, obrigado pela atenção e a gratidão sempre pela casa, pela oportunidade. Muita paz a todos.